Agora um pouquinho de política mais local. Vamos falar do PSDB. Datena no PSDB. Menos de 4 meses depois de se filiar ao PSB, que tem, evidentemente, um estatuto com propostas bem diferentes do PSDB, o apresentador José Luiz Datena decidiu trocar de partido e agora é do PSDB sua 11ª sigla. A mudança de legenda é um movimento para que ele seja indicado a vice na chapa da deputada federal Tabata Amaral, que é do PSB, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A aliança entre Tabata e PSDB estava sendo costurada há algumas semanas e agora foi efetivada. No evento de filiação, no entanto, Datena desconversou sobre ser vice de Tabata. Abre aspas, tá aplaudindo lá. Meu foco desde que estava no PSB era o Senado. O que vai acontecer, vai acontecer. A minha vontade é estar ao lado de Tabata sempre, porque ela é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Mas sobre a definição do vice, tem que perguntar para os dirigentes dos partidos, porque me colocaram no PSB e depois me colocaram aqui no PSDB. Fecha aspas. Bom, vale destacar que com a provável aliança, a Tabata terá mais tempo de propaganda eleitoral. Bom, vamos começar aqui. Vamos começar com as mulheres, com as meninas. Ana Beatriz Rich. Eu considero a Tabata Amaral uma menina muito capaz. Ela é inteligente, ela é articulada, bem intencionada, traz uma visão moderna de gestão, embora tenha uma postura, até pela seu currículo, um pouco elitista. A vinda do Datena, José Luiz Datena, que é uma figura popular, muito querida, com grande aceitação, pode turbinar uma chapa que o nosso Márcio França dizia, é a chapa Tabatena. Pode ser que esta chapa não tenha sido apenas um balão de ensaio. Está aí se aproximando. Nós temos um público aí que durante muito tempo votou no PSDB. O PSDB ocupou o governo do Estado desde 95, interrompeu só na eleição de 2022. E a Prefeitura também em diversos momentos, com José Serra, com João Dória, com Bruno Covas, antes do seu falecimento, foi ele que ganhou a eleição, o PSDB ganhou a eleição. Então, você vê isso, uma possibilidade real de uma chapa que possa se colocar entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos? Olha, Capês, pelas probabilidades, essa chapa, ela não sai do papel, porque todas as eleições o Datena vai, se filia a um partido diferente, diz que vai se candidatar, chega na hora H, ele decide fazer outra coisa. Então, é aquele, eu só acredito vendo. Mas, se vier a acontecer, eu acho que tem 2 lados que nós precisamos analisar. Um é esse que você comentou, que o Datena tem aí um apelo popular muito grande, então ele pode aproximar um eleitor talvez mais velho, que em muitos momentos talvez vá, assim, duvidar da capacidade da Tabata Amaral por ela ser uma pessoa mais nova, de uma outra geração. Talvez ele tenha o condão de se aproximar com esse público. Mas, por outro lado, o eleitor, ele não é bobo, né? O Datena, a própria fala dele ao se filiar ao PSDB de, me mandaram pra cá. Todo mundo aqui, enquanto você lia, ficou bem indignado ao escutar uma coisa dessas, porque se espera um pouco mais de alguém que tem essa pretensão política, né? Um pouco mais de voz, um pouco mais de tomada de decisão, não do que, o que fizerem comigo pra mim tá bom. Então, tem essa questão e um pouco o alinhamento das pautas, porque o Datena e a Tabata, o Datena e o PSDB, pelo menos o PSDB aquele que é o do governo do estado, que era do Bruno Covas, não tem esse alinhamento, né? O Datena, ele tem uma posição um pouco mais à direita do que o PSDB tradicional tem, né? E aí eu até sempre defendi que o PSDB se alinhasse à Tabata, porque eu acho que com relação a ela, sim, eles têm muitas coisas em comum. Então vamos ver se isso realmente vai acontecer. A gente fica duvidando porque sempre foi assim, nunca chegou a acontecer. Mas se vier, vamos ver o que vai pesar mais, se é o apelo popular ou se é essa questão de alinhamento de pautas. Mônica Rosenberg.
Pois é, primeira coisa que eu acho péssimo, esses atos de filiação público, assim, essas grandes cerimônias, porque a filiação é um ato unilateral, onde você pede a filiação, mas tem um prazo ainda de impugnação, então tudo isso é um grande circo que já não engana mais ninguém. O Datena, gente, ele participou de 11 partidos, 11, é o símbolo de tudo que está errado com o nosso sistema partidário no Brasil, alguém que depois de 13 anos no PT, cada ano troca de partido, ele entra no ano seguinte ele sai, e aí para mim me causa quase uma dor física vê-lo nessas imagens ao lado da Tabata, que é uma pessoa cuja mensagem é de renovação, ela simboliza a mudança na política, é o contrário disso que o Datena nos traz na sua bagagem, né, no coletivo, aí, no imaginário coletivo. É terrível ver uma proposta de renovação como é a Tabata, com tudo isso que o Datena traz em si, sem críticas à pessoa dele, mas a sua trajetória política e o quanto ela é o ranço do que nós queremos mudar na política. Essa falta de compromisso, falta de alinhamento, falta de significado partidário. O brasileiro esquece que vota em partidos e que essa escravos de Jó que ele faz é muito ruim para o nosso sistema político. Rafael Macris. Bom, Capês, primeiro que é muito engraçado ver uma composição como essa, né, que está acontecendo. A Tabata, por um lado, tem se posicionado constantemente de forma a defender penas mais brandas para criminosos. Ela chegou até a votar contra o projeto de lei que acaba com as saidinhas, o projeto de lei que inclusive foi votado, depois ela acabou mudando seu posicionamento, mas no posicionamento inicial ela votou contra esse projeto. Sempre quando tem oportunidade de se posicionar no sentido de colocar os bandidos como vítimas da sociedade, ela se posiciona. E daí ela está puxando uma figura que ficou famoso no Brasil inteiro por conta do seu programa de televisão, mostrando os crimes que acontecem Brasil afora, detonando os bandidos, indo para cima, chegando a falar uma série de coisas. Então, para mim, não combina, Capês. Para mim, não tem não tem ligação, não tem nexo isso que está acontecendo. A Beatriz colocou aqui que é muito improvável que exista essa chapa pelo histórico que o Datena tem aí com relação às últimas eleições, que ele se colocou para disputar e recuou na hora H. Então, para mim, primeiro, essa chapa não combina, não tem nada a ver. E segundo, isso não vai acontecer também porque o Datena já tem um histórico de que vai chegar lá na frente e ele vai tirar o time de campo e vai deixar rolar as outras coisas. Diego Tavares. Olha, eu concordo com o Rafael que Tabata Amaral e Datena não combinam em nada, mas eu acho que o Datena combina muito com o PSDB. Porque se o PSDB é o partido que não tem mais identidade alguma, que o militante não sabe se ele é pró-legalização de drogas ou contra, pró-aborto ou contra, nada melhor do que uma pessoa que já passou por 11 partidos para simbolizar essa falta de identidade política. Então, eu acho que o PSDB está apostando em se tornar aquilo que dizem que de fato ele é. E só para lembrar, eu acho que isso também fortalece a hipótese de que dessa vez o Datena vai, dessa vez ele seja candidato, porque simplesmente não sobrou mais ninguém no PSDB em São Paulo para ser vice da Tabata Amaral. Só sobrou o Datena. Então, ou é ele ou não é ninguém. E essa estratégia vai no sentido do que nós demos aqui. É para garantir para a chapa da Tabata mais tempo de TV. Porque a Tabata, embora seja uma pessoa muito conhecida, tem esse desafio de ter mais visibilidade dentro do município de São Paulo, onde ela não é tão conhecida assim. E tem um outro elemento também, que é uma necessidade que eu acho que o estrategista de campanha dela já observou, que é a necessidade de trazer a Tabata um pouco mais da centro-esquerda para o centro. E nesse ponto a figura do Datena acaba ajudando. Então, eu acho que no frigir dos ovos é isso. Acho que talvez dessa vez o Datena vai. Essa questão do... A Mônica Rosenberg não concordou. Ela quer deixa uma Cris... Pode falar. Então, uma Cris fala, depois a Mônica remata. Só por fazer um adendo aqui na questão que o Diego colocou sobre a perda de identidade do PSDB, isso infelizmente acontece com praticamente todos os partidos hoje no Brasil. Infelizmente, hoje no Brasil a gente não tem mais partido político. São simplesmente legendas que
que as pessoas entram sem ideologia nenhuma para poder utilizar o mecanismo partidário, que a gente sabe que tem muita grana envolvida, para se eleger e para chegar no poder. Então, infelizmente, hoje no Brasil, seja PSDB, seja União Brasil, seja PL, seja qualquer partido, acho que tirando o PT e PSOL aí, que a gente pode considerar partidos, por mais que eu discorde completamente desses partidos, mas acho que são os últimos que sobram aí. E o Novo? Que novo aqui no caso da Mônica também colocou. Poxa, mas a minha discordância com o Diego é que se tem uma coisa onde eles se complementam é que o Datena é uma pessoa de cabelos brancos e a Tabata ainda tem essa questão de ser chamada de menina, né, professor Capês? Ela é uma mulher maravilhosa e é importante que a gente... isso que o Macris falou, que eles são eixos opostos da mesma pauta, né? Mas é importante que a gente entenda o seguinte, cada vez que tem esses eventos e que o Datena vai lá e ele se coloca como possível candidato, o passe dele fica valorizado. Então, tudo isso serve muito bem para os contratos do Datena. Ele tentou o Boulos também, né? Vamos lembrar. Ele arriscou a sorte com o Boulos. Ele gosta de aparecer na filiação. Pode ser uma estratégia, né? Certamente. De trabalho dele fora da política, não sei. Bom, vamos ver que pode ser que seja também uma outra opção. O Datena sempre apoiou meu trabalho quando estava fechando torcidas organizadas violentas de futebol, quando estavam no Procon. É um querido amigo, qualquer que seja a decisão dele, que seja a melhor decisão para ele. E um excelente jornalista, sem dúvida alguma. Tem um grande carisma. Acho que ele pode trazer um pouco de popularidade à Tabata Amaral.